Então, nós vamos começar aí o nosso treinamento de hoje. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, gente, eu vou começar falando diretamente, porque no treinamento de ontem, eu comecei falando sobre as perguntas e respostas do FAQ que a empresa fez, justamente para tirar as dúvidas de todos os afiliados da World. Então, eu hoje inverti. Eu deixei as perguntas e respostas para o final. Com certeza, com a explicação que eu vou dar em relação ao projeto, muitas delas estarão respondidas, e aí eu acredito que vai ficar melhor o entendimento de vocês. Tá? Então, antes a gente ir direto para o projeto, eu resolvi começar um pouco da base. Tá? Eu estou procurando ser menos técnico possível. Estou tentando utilizar uma linguagem para que todos tenham um entendimento melhor, mas eu acho importante que cada um também possa pesquisar, porque apesar de eu ser um técnico, tem muitas informações na internet que qualquer um pode, a partir do meu start aqui com esse treinamento, e buscar. O que eu queria chamar a atenção, primeiramente, é que a World é uma empresa de alta tecnologia, uma empresa que desenvolve sua própria tecnologia, tá? Obviamente seguindo para padrões internacionais, porque toda empresa de telecomunicações tem que seguir padrões estes que existem órgãos mundiais que definem esses padrões com acordos, onde fazem parte grandes empresas, e os órgãos de regulamentação de telecomunicações de cada país também obedecem essa regulamentação. Obviamente que existem algumas características diferentes de país para país, mas no contexto geral, em telecomunicações, todas as operadoras de telefonia, seja ela fixa, celular ou de banda larga, têm que obedecer padrões internacionais. Então eu vou começar do bem básico, falando um pouco sobre o roteador comum que existe em nossa casa, tá? Para poder a gente passar para a nossa estação MCEL. Então, nós tínhamos um padrão chamado 802.11n, onde esses roteadores de internet que estão nas nossas residências, esses roteadores Wi-Fi, eles trabalham com uma faixa de frequência que está dentro de 2,4 GHz. E nossa estação, ela está operando num padrão 802.11ac, que é o 5 GHz. Esse padrão, essa faixa de frequência, é uma faixa de frequência que a gente, como em tecnologia, a gente fala que é uma faixa de frequência não licenciada. Tá? Então, uma faixa de frequência onde o domínio é público. Okay? Então, assim, controles remotos podem utilizar essa faixa, certo? O Bluetooth também usam essas faixas, tá? E o nosso MCEL, olhando para a nossa estação, pura e simplesmente nesse exato momento, como um roteador comum, tá? Que não mas tem a função de um roteador comum, porém já se enquadra nos roteadores mais avançados que já existem e poucas pessoas ainda não conhecem e não utilizam, tá? Vocês estão observando aí, tem uma figura, né? Essa figura aqui, ó,
aqui em cima, ela demonstra, e aí eu vou no slide mais adiante falar um pouco mais, mas essa figura ela demonstra as 5 gerações de Wi-Fi. A primeira era 802.11a, depois a B, depois a G, e a que nós conhecemos atualmente, que a maioria, né, de nós conhecemos, embora outras pessoas já estão utilizando a tecnologia AC, se beneficiando dessa tecnologia, né, nosso MCell vai trabalhar com AC. Então, o que acontece? Vamos para o próximo slide para a gente entender. Esse slide não ficou muito bem, mas eu vou falar um pouco. Aqui, nós temos a primeira geração. Então, eu vou trabalhar mais a questão da velocidade para vocês terem uma ideia. Vejam que na primeira geração, a velocidade entre, tá? Essa velocidade aqui, ó, ela é a velocidade entre os dispositivos da sua rede. Que dispositivos são esses? Um notebook, um PC que tem a placa de Wi-Fi, o nosso Space Phone, o nosso Space Lumina, tá? Então, assim, a capacidade da primeira geração de tráfego de dados entre o roteador e o dispositivo era de 2 MB. Ao passar do tempo, já na segunda geração, passou a ser de 11. Já na terceira geração, passou para 54. Na quarta geração, que é a que nós conhecemos hoje, ela vai até, no máximo, 600 megabits por segundo. Né? Mas por aí a gente encontra, a maioria das vezes, entre 150 a 300 megabits por segundo. E agora a quinta geração tem uma capacidade de transmissão de dados entre os dispositivos de uma rede doméstica e o roteador de 30,6 gigabits, ou seja, a gente saiu da escala de milhão e passamos para bilhão. Então, gente, só por aí a gente já vê em que tecnologia nós já estamos enquadrados, ou seja, a MCell já está no padrão 5G com relação ao roteamento comum, ou seja, aquele roteamento onde você recebe o sinal da sua operadora de banda larga e você agrega isso no seu roteador. Qual a vantagem, né, dessa tecnologia, ou quais as vantagens dessa tecnologia de 5 GB para a de 2,4? Então, primeira vantagem, a gente já viu lá naquele quadro, seria o quê? A velocidade de transmissão de dados entre o dispositivo e o roteador. Essa é a grande vantagem. A outra vantagem é a quantidade de dispositivos ligados ao mesmo tempo. Né? Com essa tecnologia você consegue até 20 dispositivos ligados ao mesmo tempo, trafegando voz, dados e vídeo, e com estabilidade. Não é como no 2,4, que depois de 3 ou 4 dispositivos ligados, você começa a ter problemas, porque você começa a ter o que a gente chama de perdas de pacote. Vou evitar essa linguagem, desculpe. Então, você perde a performance. Os roteadores de 5 GHz têm uma performance muito melhor.
do que o de 2,4. Então, por que eu estou falando isso com relação ao roteador comum? Porque tem sido uma pergunta das pessoas, né? Por exemplo, lá na frente, se eu não me engano, tem uma pergunta, o Spacephone, ele se comunica com o roteador comum? Se comunica sim, tá? Ele se comunica, porque ele tem as mesmas funções de qualquer smartphone. Inclusive, ele tanto vai se comunicar com um roteador comum de 2,4 GHz, quanto um roteador avançado, que é o de 5 GHz. Então, o que eu quero demonstrar com isso, por isso que eu estou construindo ainda a ideia do projeto MCEL, ou seja, eu não estou ainda no projeto, porque nós que somos afiliados da World, nós temos que saber que nós temos diversas oportunidades de negócio aqui dentro. Não é uma só. Então, a gente tem que enxergar diversas. Agora, através de uma oportunidade, a gente consegue trazer as pessoas para as outras oportunidades que nós temos, como, por exemplo, o projeto MCEL. Então, isso vai depender muito de como o afiliado vai dialogar com a pessoa que ele está convidando para participar da UOL. Então, ele pode iniciar pelo Spacephone, ele pode iniciar pelo Space Illumina, ele pode iniciar tratando a estação MCEL como um roteador comum, tá? Então, por isso que eu estou falando. O afiliado precisa ter a visão macro, a visão toda, porque ele vai encontrar diferentes pessoas no seu dia a dia, tá? Então, o Oswaldo está perguntando se que 20 usuários podem usar Space Station no Spacephone. Não, é o seguinte, você pode usar 20 dispositivos ao mesmo tempo, ou seja, 20 smartphones, por exemplo, ligados ao mesmo tempo. E você vai continuar tendo estabilidade e uma boa performance na rede. Você pode ter 10 smartphones e 10 notebooks. Você vai continuar tendo uma boa performance na rede. Tá? Então é isso que eu quis dizer. Obrigado, Adolfo. Então, veja, então eu não entrei ainda no projeto MCEL, mas eu acho que vocês já estão enxergando grandes oportunidades na estação. Muitas oportunidades de negócio e que arrastarão por si só os outros produtos e serviços que a World tem. Bom, agora nós vamos começar falando sobre MVNO, que é aí onde começa o projeto MCEL. Pergunto a vocês, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação com relação à primeira parte da apresentação? Bom, então vamos lá. Para iniciar, como tem convidado aqui que ainda não conhece, a World, ela, a partir de janeiro, ela será uma empresa de telecomunicações aqui no Brasil, na categoria de MVNO. O que é isso? É uma operadora móvel virtual. O que é uma operadora móvel virtual, pessoal? A operadora, o que ela acontece? Essa categoria de operadora MVNO é uma categoria onde ela escolhe um determinado nicho de mercado e essa operadora ela não vai precisar construir uma infraestrutura. Ela vai alugar uma infraestrutura de uma empresa de telefonia celular, de uma ou mais operadoras de telefonia celular. Então,
Aí eu coloquei lá o que é uma operadora de celular. É uma operadora de celular que possui rede própria, que não possui rede própria nem frequência. Ou seja, ela vai utilizar a infraestrutura de uma operadora. Qual é a operadora que a Oi deixou o contrato? Não sabemos. Foi uma só? Foram duas? Foram as 4? Não sabemos. Tá? Com certeza saberemos no final do ano. Né? Então ela utiliza a rede de outras operadoras, ela compra no atacado dessas operadoras minutos, SMS, dados, certo? Então, ela vai ter um preço diferenciado, ela pode participar da receita, ou seja, tudo isso também depende do contrato que foi fechado, ou seja, da parceria que foi fechada. Né? E para que haja sucesso da MVNO, né, ela tem que ter foco, certo? E em um determinado segmento do mercado. Essa é a receita que alguns especialistas dão. Okay? Embora esse conceito tenha se transformado um pouco ao longo do tempo. Tá certo? Então, ela tem um menor custo de aquisição, um custo mais baixo operacional, então isso proporciona com que ela seja competitiva no mercado. Tá? Então, assim, lá mais adiante tem uma pergunta, a Word vai gerar algum, não é bem assim a pergunta, mas é mais ou menos isso, a Word vai gerar algum desgaste com as operadoras? Claro que não. A Word está entrando num mercado onde as operadoras vão fazer parceria com elas. Nenhuma operadora vai fazer parceria com a Word se ela não enxergar uma oportunidade de negócio. Então, nenhuma operadora, a Word jamais entraria aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou como vai entrar na Itália, se não fosse vantajoso para ambas as partes. Podem ter certeza disso. Ok? Bom, agora vamos começar falando sobre o projeto MCell. Os dois carros-chefes aí do projeto MCell. O Spacephone e a nossa estação. Nós temos dois tipos de estação. A estação 32 e a estação 8. O que quer dizer isso? Não vamos confundir com o que eu falei com relação à conexão de dispositivos com a estação no momento que ela está fazendo trabalho de roteador de dados local, ou seja, na sua rede doméstica. O que eu vou falar agora é com relação ao quê? Que a MCell, além dela ter a função de um roteador comum, ela foi dotada de inteligência, ou seja, foi colocado na MCell e no Spacephone um software capaz de reconhecer os sinais das operadoras de celular, sinais como 2G, 3G e 4G. E o 4G, gente, às vezes o pessoal separa o 4G do LTE. Na verdade, o LTE é um protocolo que trabalha no 4G. 4G quer dizer quarta geração do celular. Que a quarta geração do celular quer dizer que há um aumento na velocidade de dados que pode chegar até 100 megabits por segundo. Tá? E aí está vindo por aí já o 5G também. Então, o LTE é isso. E o sistema de LTE é um protocolo que ele privilegia a transmissão de dados em detrimento de voz. Tanto é que as operadoras no Brasil preferiram, pelo menos até o momento, a usar o 4G apenas para transmissão de dados e não para voz. Mas existe o LTE, o protocolo LTE-U, que é o que a Word está utilizando, porque esse protocolo LTE-U
ele é um protocolo que consegue trabalhar com a faixa de 5 GHz, que é a faixa que não tem, não precisa de licença para você operar, você usar essa faixa, tanto de 2,4 quanto a de 5. Então é aí onde começa a interface entre uma rede Wi-Fi e uma rede de celular, através desse protocolo. Porque você vai conseguir fazer que a rede Wi-Fi se comunique com a rede celular de forma global, em função do protocolo LTE-U. E aí a World fez o quê? A World, ela instalou um software capaz de fazer essa comunicação com as estações celulares. Tá? Essa tecnologia, gente, a tecnologia em si, entre protocolo de Wi-Fi, esse tipo de rede, essa tecnologia ela já existia, já tinha sido testada exaustivamente. Apenas algumas as operadoras não quiseram investir nisso de imediato. Se eu não me engano, isso aí começou acho que em 2012, mais ou menos assim. Hoje a World tem uma concorrente lá nos Estados Unidos que está operando de forma, em termos de projeto de rede, um pouco similar quando você fala em termos de Wi-Fi e 3G. Porque qual é a diferença? Não sei se vocês sabem, mas o Google, ele entrou como operadora MVNO nos Estados Unidos em junho. A World começou, se eu não me engano, em abril, lá nos Estados Unidos, ou seja, começou o projeto primeiro que a Google. A Google tem um smartphone próprio dela, que também só opera na rede dela. Só que a diferença é o quê? A diferença é que a Google, os acionistas da Google levam todo o seu rendimento, porque a rede o Google fez, ela fez uma parceria com 2 operadoras de celular e com operadoras de Wi-Fi. Nos Estados Unidos tem muita operadora de Wi-Fi. Então, a World está fazendo diferente. A World está montando a rede do Wi-Fi conosco. E aí a gente vai ver no projeto. Então, nós somos construtores da rede da World. Nós participaremos dos lucros da empresa, nós iremos receber por construirmos a rede da World e mantermos ela operando. Essa é a grande sacada da World, né? Essa é a grande aposta da World, esse é o grande diferencial da World, é a divisão, é a participação, né, das pessoas na criação de uma companhia de telecomunicações. Esse feito ele é inédito no mundo. Né? Eu não conheço, não ouvi falar, não tem, nas minhas pesquisas, não tem ninguém com um projeto nem chegue perto da outra. Tecnologicamente, só conheço uma que, mesmo assim, para você ter uma ideia, o software que a Google tem não é dela, é de um outro fabricante, que eu não vou citar o nome aqui, mas o software não é da Google. E o software da World é próprio, ou seja, é patenteado pela World. A World, nesse software, por exemplo, eu não conheço o software, mas ela, por exemplo, ela vai poder saber, através de informações, onde estão cada estação Emicel no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, onde ela estiver operando. Né? O software da World pode ser muito capaz disso, mesmo porque terá que estar medindo o tráfego, que a gente vai ver lá, porque como ela está comprando pacotes, provavelmente, pela forma que ela vai operar, ela vai haver um encontro de contas na questão de transmissão de dados na rede de celular. E a gente vai ver lá na frente que quanto menos os clientes e afiliados da World utilizarem a rede de celular, mais nós vamos ganhar. Então a gente vai ver isso lá na frente. Tá? Então vamos lá. Então, eu já dei uma pincelada como é que funciona
a nossa rede. Então vamos lá. Desse lado, nós temos a nossa rede Wi-Fi, e é a rede Wi-Fi que será construída por nós, né? Então as pessoas ainda têm uma dúvida. Bom, como é que isso vai acontecer, Marcos? Como é que eu vou acessar a internet? Então, no momento que você estiver próximo a um sinal de Wi-Fi em uma das estações MCell, né, você estará usando o sinal de um afiliado da Word que estará disponibilizando o acesso de internet que ele tem. Por isso que tem um link aí que eu coloquei, né, que você está vendo aqui, tem aqui o provedor de internet. Então, nesse momento, se você estiver utilizando, estiver aqui dentro desses raios de ação, né, que a gente chama de espectro em telecomunicações. Então, se você estiver dentro desse raio de ação dessas MCell, você estará utilizando a rede dos afiliados, dos construtores de redes. Eu, vocês, e seremos construtores da rede. Qual é a grande vantagem aí? Isso aí é o que a gente chama de tráfego offload. Então a gente vai ver lá na frente que a meta da Word é o quê? É que a gente chegue a um tráfego offload de até 60%, ou seja, 60% dos usuários da nossa planta de telefonia, de telecomunicações, 60% estejam utilizando na nossa rede da Word. Ou seja, qual é a nossa rede? A nossa rede são as estações MCell. Então, quanto mais os clientes, quanto mais MCell a gente tiver espalhado nas localidades, na sua cidade, melhor, mais lucro nós teremos. Esse é o tráfego offload, ou seja, é o tráfego que não vai passar pela celular. Mas, como nós sabemos, nós queremos mobilidade. Então, você quer sair da sua residência e você quer continuar com o seu sinal de internet ou de voz ou de texto. Então, é aí onde entra a operadora de celular, né? Você vê aqui, então, entra essa operadora. E aí, o que é que vai acontecer? O seu Spacephone, né, ele vai ser dotado de um chip, tá? E esse chip vai trabalhar junto com o software do aparelho para começar a enxergar qual o melhor sinal disponível na sua rota, no seu roteiro. Então, se no seu roteiro, no seu deslocamento, o melhor sinal for o sinal de uma estação MCell de algum afiliado, o seu Spacephone continuará trabalhando com dados, voz, pela estação MCell. Mas se você começar a se afastar de um sinal de Wi-Fi da nossa rede, o seu Spacephone ele é dotado de inteligência suficiente para escolher um sinal de 2G, no caso que você estiver trabalhando com voz, um sinal de 3G, que pode ser voz ou dados, ou um sinal de 4G, que também pode ser voz ou dados. No caso do Brasil, eu acredito que é só dados, eles não estão liberando dados por voz. Mas eu não sei como que seria essa configuração. Então, o seu Spacephone, dotado desse software inteligente, ele que vai selecionar qual o melhor sinal, ou seja, ele vai conversar tanto com as estações MCell, quanto com a operadora ou as operadoras de celular que a Word fechou contrato, ou fechou parcerias. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Que é muita coisa, eu sei. Tá difícil entender? Olha, Oswaldo, a questão do alcance
a literatura fala na questão, quando você trabalha com roteadores de 5 GHz, com potência suficiente, padronizada, dentro das especificações do AC, né, principalmente o nosso que ele vai ter um sinal para ser um hotspot, ele chegaria até 200 metros. Já ouvi falando de 300, mas eu acredito que é até 200 metros, ok? O sinal deve atingir 200 metros. Ok, então, eu vou continuar. Então, gente, resumidamente, é isso que é, né, a nossa rede onde nós estamos inseridos. Aqui tem essa figura, tá? Com uma demonstração de você se deslocando, como eu falei. Então, você aqui, tem sua residência. Nesse momento, você vai estar usando o sinal da estação Emicel, que está conectada à sua provedora de banda larga, certo? Agora, detalhe, gente. Eu vou passar a informação para vocês analisando tecnicamente, mas isso não quer dizer que é a pura verdade, mesmo porque tudo isso que eu estou falando para vocês foram estudos que eu fiz. Eu não tenho nenhuma informação oficial da empresa, mas baseados em documentos, né, baseado no que eu tenho encontrado, e eu tenho baseado no que o Paulo Cosiello já falou para a gente em algumas conferências. Tudo que eu venho pesquisando e que eu venho passando para vocês tem sido acertado, tá? Bom, então o que acontece? Analisando tecnicamente, alguém pode perguntar: sim, Marcos, mas vamos supor que eu, como cliente, compre apenas o Spacephone. E eu não tenho uma operadora na minha casa fixa, eu tenho uma operadora móvel. Só que eu quero ir para o Word e eu não quero colocar um Emicel, um roteador na minha casa. Eu quero pegar o sinal só do celular. Isso é possível tecnicamente? Sim. Não é bom para a gente? Não. Por quê? Porque esse cliente não vai ser um tráfego, vai ser um tráfego sempre pelo sinal da operadora na qual nós temos parceria. Então, tecnicamente é possível? Sim. Agora, se isso está dentro do projeto da Word, aí eu não sei. Tá? Então, nós devemos saber. Agora, tecnicamente, sim, seria possível você não ter uma internet de banda larga fixa e o seu cliente, ou você comprar o Spacephone e trabalhar só com o chip que vem no Spacephone celular. E aí o Spacephone só ia escolher o sinal de 2G, 3G e 4G. Ele não ia... aliás, minto, agora sim, não ia no seu sinal da sua residência, mas ele ia trabalhar com o sinal da rede montada lá fora. Desculpe. Tá? Então, assim, tecnicamente é possível, dentro da sua residência, você trabalhar o tempo inteiro, né, com o sinal da celular, mas se no seu deslocamento tiver um afiliado da Word, né, que comprou um pacote executivo, né, porque a condição para isso são as pessoas que compram o pacote executivo, você vai pegar o sinal desse afiliado e aí vai utilizar. Então, existe sim essa possibilidade de você ter um cliente que na sua residência não tem banda larga fixa, ele vai passar a usar um sinal da Word, da celular que tem parceria com a Word, porém no seu deslocamento, se ele estiver passando por um sinal de das nossas Emicel, ele automaticamente, o Spacephone vai fazer a transição da comunicação dele de celular para Wi-Fi. Então, tecnicamente, isso é possível, sim. Então, aqui, nesse desenho, nessa figura,
nós temos a MCell dentro da sua residência, onde você vai utilizar, como eu falei para vocês, e aí você resolve se deslocar e sair de casa, né? Então, no meio do caminho, você pega mais um sinal de MCell, ok? Nessa figura. Mais adiante, como está muito pequeno aí, é um sinal de 3G. E aí, ou seja, o nosso Spacephone, ele reconheceu que nesse local onde você está, o melhor sinal, com maior potência e melhor qualidade, é o sinal de 3G, né? E aí você continua o seu deslocamento, ok? Mais adiante você continua com o sinal 3G e um pouco mais à frente você encontra o sinal de 4G, né? Então aí foi um deslocamento que você fez. Essa tecnologia permite que você saia de sinais distintos e você tanto vá para celular quanto você retorne assim sucessivamente. Quem vai escolher isso daí é o Spacephone. Ok, pessoal? Então, isso aí basicamente é como vai operar a nossa rede. E nós temos que ter a consciência que nós somos os construtores dessa rede. Somos nós que vamos construir. Então, quando você adquire um pacote executivo, né, ou um pacote executivo Lumina, você está se tornando um construtor de rede da World. E você será bem remunerado por isso. A gente vai ver um pouco mais lá na frente. Eu ainda não sou muito bom na questão do plano de carreira, no plano de condução da World, mas dá para falar alguma coisinha. E se eu cometer algum equívoco aqui, eu tenho o Paulo Lima e tenho o Batagiota aí para me ajudarem, tá? Aqui é mais uma imagem, tá? Que basicamente é sobre aquilo que a gente falou. Aqui está a demonstração no espaço, né? Onde você tem o sinal nas residências, que seriam os sinais de Wi-Fi, e você tem um sinal grande aí, né? Como se fosse uma cúpula bem grande. O sinal, deixa eu voltar aqui, seria o sinal da operadora de celular que a Uri fechou um contrato de parceria. Para frente. Bom, pessoal, então aquela primeira parte, essa primeira parte que eu passei, ok? Eu sei que ela é um pouco técnica, mas eu acho que é muito importante porque eu tenho recebido muitas perguntas, as pessoas estão muito curiosas de como funciona e como vai funcionar. E aí, por isso que eu senti a necessidade de passar essas informações para vocês, porque aliada ao negócio, nossa empresa é uma empresa de altíssima tecnologia, né? Nós temos um smartphone top de linha, nós temos um óculos, né, interativo, né, que eu acredito que hoje no mercado não tem, porque foram muitos anúncios e a gente não está vendo nenhum vendendo por aí. O nosso já estão sendo entregues agora em setembro, para aqueles 3.000 óculos que foram vendidos no pré-lançamento, e agora eles devem entrar em linha de fabricação. Nós temos uma estação, né, celular, né, que a MCE é uma estação celular que vai proporcionar com que a gente seja remunerado como construtores de rede e geradores de sinal, ou seja, um hotspot, né? Nós seremos um hotspot, além do que essa estação celular, ela ainda proporciona uma performance maior da internet, da nossa internet, quanto dos nossos clientes, porque vai aumentar a velocidade de transmissão de dados de 3 a 4 vezes mais entre os dispositivos e ela, ou seja, todo o Wi-Fi, ele sempre tem um apelo em relação à linha física, certo? Porque vai por ondas de rádio.
No caso da nossa tecnologia, ela começa a dar um ganho, porque a tecnologia permite isso. Então, isso e só aí já é um ganho. Tá? Nós temos também previstos aí um mini PC, que será encaixado na MCEL, na nossa estação celular. E teremos também uma impressora, né, que não necessita de recarga de tinta. Então, assim, a Word é uma empresa inovadora, é uma empresa que não tem igual no mercado mundial. E não só falando de mercado de marketing multinível, porque se a gente for falar por aí, não tem nada parecido. Então, gente, é nessa empresa onde nós estamos enquadrados. Então, nós temos que conhecer, sim, né, de forma básica, da parte técnica, para que a gente possa entender em que contexto nós estamos. Né? Então, a gente tem que ter a ideia de quando nós estamos vendendo um pacote, nós estamos indicando a compra de um pacote, né? Porque eu já passei para vocês que nós não vendemos nada, nós fazemos a indicação de compra, porque quem vende é a Word, não somos nós. Isso é um diferencial de muito marketing multinível que tem por aí. Né? Se você olhar bem, por exemplo, vamos falar de um marketing multinível, não vou dizer nome não, mas vamos supor, eu estou numa empresa que vende perfumes. O que é que eu tenho que fazer? Eu faço uma amostra para a pessoa do perfume, ela gosta, ela diz, olha, eu quero esse aqui. O que é que eu faço? Eu vou no centro de distribuição dessa empresa, compro o perfume, ou seja, eu compro o perfume, eu tenho um custo inicial e faço a revenda. O compromisso dessa venda é todo meu agora. Por quê? Foi eu que fiz a venda. A pessoa não tem nenhum vínculo com a empresa a qual eu comprei. No caso da Word, não. Nós indicamos a compra dos produtos e dos serviços da Word. Então, a pessoa, quando vai entrar no site com o nosso login, ou seja, o nosso subdomínio, ela se cadastra, fecha um contrato com a Word de produtos ou serviço, e a Word se responsabiliza por esse contrato, lhe dá garantia de 12 meses, tem que dar todo o suporte, inclusive, como ela agora vai ser uma MVNO, ela vai ter que ter um call center, e com certeza é por isso que ela está se estruturando em Campinas, ou seja, o escritório da Word em Campinas, ele vai ser algo com muitos colaboradores, porque a Word passa a seguir regras que estão no contrato de concessão com a Anatel, certo? Então, são contratos que não têm todas as normas que uma operadora, por exemplo, de celular ou telefonia fixa tem, porém, existem regras para que a Word opere no Brasil e ela vai ter que se adequar à regulamentação brasileira. Né? Então, a Word vai montar, ou já montou, porque setembro está aí, toda a sua estrutura de acordo com a legalidade, de acordo com a legislação, que rege as telecomunicações no Brasil. Ok, gente? Então, essa foi a primeira parte. Então, agora, eu vou falar um pouco sobre aquelas perguntas e respostas do FAQ. Eu já respondi muitas, então vai ser rápido aqui. Então, como pode a Word desafiar o mercado de comunicação móvel, né? Então, como foi que eu falei sobre isso? Então, a Word não está desafiando ninguém, muito pelo contrário, a Word está fechando parcerias. Nenhuma operadora de celular iria fechar um contrato com a Word se não fosse bom para ambas as partes, né? Como pode a Word criar uma rede LTE ou 5G em todo o mundo? Não será necessário milhões de torres? Não, a gente já viu que a Word será uma MVNO. Conforme uma MVNO, ela vai usar a estrutura de operadoras existentes. Por que minha família de amigos e eu devemos nos juntar com a MCEL 5G? Quais são os benefícios que se juntar com o projeto MCEL 5G como construtor? Olha, serão imensos, e a gente vai ver até lá mais na frente. Né? Nós aqui seremos os construtores da rede da Word.
Então, quando os nossos parentes entrarem nesse projeto também, será muito importante. Bom, quanto de poupança posso... desculpa a tradução, gente, que eu fiz a tradução no Google, não sou tão bom de inglês, eu conheço pouca coisa básica do inglês, então na tradução do Google agora às vezes fica meio que eu fiz algumas correções, tá? Outras podem ter passado aí desapercebidas por falta de tempo também. Então, quanto de poupança posso gerar de participação no projeto MCEL, né? Então, eu já tinha falado sobre isso, né? Isso aqui é muito importante. Então, eu não coloquei as 37 perguntas, eu coloquei as que se enquadram muito naquela parte mais técnica, né? Embora tenha alguma coisa financeira aí. Então, a estimativa para o olho na primeira fase é de que, no mínimo, 40% do tráfego, né, esse descarregamento que ele fala aí, ele estará na nossa rede, ou seja, na nossa rede, nas nossas estações celulares, na MCEL, ok? E vai gerar 20% aí no plano mensal, ou seja, nós teremos em torno de 20% de desconto, né, na nossa conta, porque a gente vai precisar, para quem vai trabalhar com a rede, vai precisar ter um dos planos que mais ou menos na regra anterior que a gente já tinha. E 20% de receita compartilhada, ou seja, 20% daquilo que for arrecadado, né, a nível mundial, né, de receita, com os planos de serviço serão rateados. E aí, Batagioto e Paulo, se eu estiver errado, vocês corrigem aí no final que eu vou abrir a palavra para vocês aí, tá bom? Então, o que eu quero frisar aí, na parte mais técnica, aí, associando ao financeiro, é que a meta da Word é alcançar 60% de offload. Né? E o que é isso? E 60% do tráfego de dados e voz da nossa rede seja feito através das mini estações celulares. Essa é a meta e nós temos que buscar essa meta. Nós temos que entender que nós vamos construir a rede. Nesse contexto, então, quanto mais a gente fizer indicação, quanto mais pessoas adquirirem os pacotes executivos da Oi, da Word, com certeza nós receberemos, nós teremos maiores ganhos, tá? O que determina quando a MCEL 5G me move entre redes celulares. Então a gente viu, né? A gente viu lá que você vai acessar sinais de Wi-Fi, 2G, 3G e 4G. Qual a diferença entre a estação espacial e 832? Eu falei lá, né? Não, eu acho que eu não falei não. Aí foi que eu até comecei, mas não concluí. Veja, há uma diferença entre a estação de 8 e a de 32. Primeiro, na parte técnica. A parte técnica é a questão seguinte. A de 8 que significa que ela vai poder conectar, ter 8 conexões simultâneas, ou seja, 8 pessoas que estiverem usando o Spacephone naquele momento, ou para passar texto, para passar voz, ou uso de internet, 8 pessoas ao mesmo tempo vão poder estar ligadas naquela estação celular. Ah, Marcos, mas se naquela estação tiverem 9 pessoas, a 9ª pessoa vai pegar o sinal de uma outra estação ou vai pegar o sinal da celular, que seja 2, 3 ou 4G. Mas não vai poder ser mais que 8, porque ela não vai conseguir conexão. O Spacephone vai reconhecer que aquela estação de 8, ele não vai poder fazer conexão ali. Então, ele vai selecionar uma outra estação ou sinal de celular. E a mesma coisa é a de 32. A de 32 são 32 ligações simultâneas. E a mesma coisa o Spacephone vai fazer. Se tiver a 33ª, ele vai escolher um outro sinal. Ok? Então, esse número, na questão técnica, significa isso. Na questão financeira, também tem um ganho. Aí eu não tenho certeza
mas o que me parece é que o de 8 você vai ganhar menos do que quem tem uma estação de 32. Não sei como é que vai ser isso, talvez o Fernando tenha alguma informação aí, o Paulo Lima. Se eu comprar um novo telefone Space Phone da Wood, ele vai trabalhar com outros provedores sem fio? Sim, né? Eu falei lá atrás, no início, o nosso Space Phone está preparado para trabalhar com 2,4 e com 5 GHz. O que está incluído no One World Plan? Né? Então, a gente viu aí que o voz básica, você vai pagar $12. A minha dúvida aí, porque na tradução ela não fica muito clara, pelo que eu entendi, e aí me corrijam depois, você vai fazer ligações locais, né, transmitir texto de forma ilimitada por $12 mensais. Se você quiser, né, acesso à internet, você vai adicionar mais $12 para habilitar o acesso à internet 3G e 4G nos países onde a Oi tiver parcerias, certo? E se você quiser falar com mais de 100 países, ou seja, fazer ligações internacionais, você pode colocar mais $12, você vai ter 500 minutos. E aí, também, pelo que eu entendi, em todos os planos, diferente do nosso plano anterior, todos os planos você vai ter sala de conferência, né? A sala de conferência agora, pelo que eu entendi, são 25 participantes com voz e vídeo. Eu não sei se continua mais 1.500 espectadores, ainda eu não sei, a gente não tem essa informação, mas todo mundo terá. Ou seja, você pode sair montando seu plano pode chegar a $32. Com $32 você vai ter ligação ilimitada local, você vai ter internet, né, o seu plano de 3 e de 4 GB, de 3G e 4G, vai ter internet, eu não sei de quanto, a velocidade, eu não sei, ela deve variar dentro do, quando você tiver com sinal de 3G, e vai ser maior quando você tiver no sinal de 4G, e assim sucessivamente no Wi-Fi. Acredito que seja isso. E você vai colocando mais $12, ou seja, você vai ter um plano que no máximo ele custará $32. Se vocês prestarem atenção, houve uma redução nesse plano com relação ao plano que a gente tinha internacional, que, se eu não me falha a memória, eram $49,90. Vamos aqui para frente. Como posso obter a redução de até 30% no custo? Né? Eu acho que ficou claro lá, isso aqui, essa redução ela vai variar, vai ser de acordo com as vendas, né? E com o retorno financeiro. Então você vai ter redução entre 20% a 30% dos custos. Me é cobrado o uso de dados quando eu estou conectado ao MCS 5G, né? Como a gente falou, você só será cobrado se você estiver utilizando o sinal da celular, certo? Então, isso significa o quê? Quando não está no sinal da celular, é o tráfego offload, ou seja, quanto menos nós usarmos o sinal da operadora de celular, mais nós iremos ganhar. Pronto, pessoal. Eu finalizo por aqui. Era sobre isso que eu queria colocar. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês tecnicamente como vai funcionar a rede. E aí eu queria que cada um de vocês prestasse bem atenção, passasse essas informações para suas equipes, porque o modelo mental nosso ele tem que mudar. Nosso modelo mental ele tem que mudar agora, nesse momento. A gente sabe que está havendo um momento de transição, né? A gente ainda tem muitas dúvidas, certo? Mas é um momento de transição, isso é compreensível. São muitas informações chegando ao mesmo tempo.
Então, nós estamos construindo em setembro, com certeza, já começaremos já com a mudança agora do nosso escritório, né, no nosso back-office, nossa página na internet deve dar mudança essa semana, então assim, nós vamos ter um pouco mais de clareza na junção das informações, mas o que nós temos que ter a consciência de que nós construiremos a rede da URG, ok? Então eu vou abrir agora a palavra, Paulo, para você. Eu vou habilitar você aqui e depois o Fernando Batagioto, se assim ele quiser falar também com as pessoas. Obrigado aí. Obrigado, Fernando. Vou passar aqui a palavra para Paulo. Paulo. Ok, pessoal. Tem áudio você? Sim, eu estou com áudio aqui, Marcos. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de estar agradecendo aí ao Marcos Silva pela belíssima explicação, explanação, pelo tempo também que ele está gastando aí para trazer essas informações para cada um de nós. E também agradecer a vocês, né, por estarem aqui presentes na nossa reunião, nosso pequeno treinamento aí, para estar passando, repassando aí e também já começando a aprender, né, porque eu creio que muitas pessoas aqui não mexem com tecnologia, de telecomunicações, né? A princípio eu estou começando a aprender agora e eu estou gostando muito. E olhe, quando eu gosto de uma coisa eu vou fundo, viu? Então eu espero que todo mundo aí que está aqui comece a replicar. Essa apresentação vai estar gravada. Vou estar colocando aí dentro do nosso WhatsApp aí, tanto do Word Global Brasil aí também, no Casarão de Amigos. E vou estar deixando lá no site, pessoal. Então pegue isso aí, replique aí para a sua equipe, tente tirar algumas dúvidas. E o que for ficando, como isso é uma primeira visão que nós vamos ter, então isso é uma coisa boa porque a gente vai ampliando. Então a gente já está praticamente com uma base, conhecendo ali o que são os sinais, né, as transmissões, conhecendo um pouco da nossa missão e a gente vai ampliando isso aí com os conhecimentos que vierem ao longo do tempo. Então eu julgo aí, Marcos, que isso aí foi muito importante. Então, eu agradeço a presença de todos. Vou estar deixando também a palavra aí ao nosso presidente, Fernando Batagioto. Parabéns pela atitude aí, feliz para a reunião, feliz com o material que você montou, né? Atitude aí de assumir a responsabilidade, de explicar a informação para as pessoas. Eu não posso aprofundar muito aqui, o Paulo sabe que eu estou com ele aqui no Comão, está falando agora aqui na posse já. Mas é isso aí, obrigado pela presença de todos. Esse material que você fez realmente você saiu na frente, está na frente de muita liderança no Brasil. Isso é muito bom, mostra que todo mundo está em boas mãos, uma pessoa igual você, qualquer multinacional faz a diferença. Parabéns aí, parabéns Paulo Lima, porque é uma pessoa que trabalha bem, como Marcos Silva ali na equipe. E uma ótima noite para todos, e com Deus. Lembrando da semana, sexta-feira temos uma reunião oficial da companhia. Já com todo o material aí em português oficial. Um abração, galera. Tchau, tchau.